cara está lá, ele chuta a porta, ordenando que parem com isso. O porco treme e pergunta por que ele voltou. Ling, no entanto, só quer saber onde Anne está e o que aconteceu com ela. O porco apenas diz que ela está descansando no andar de cima e pergunta se Ling acha que ele está brincando. Ling pensa que não pode fazer nada sem Elizabeth, mas o porco pede ajuda, dizendo que está muito cansado. Alguém se aproxima, ajeitando o cabelo, e o tempo parece ter passado mais rápido. O porco chama sua irmã mais velha, e Ling fica confuso. Ele corre até ela e diz para não se preocupar, que ela pode descansar. Ele agradece, dizendo que como sempre estão trabalhando duro para a igreja. Os monstros estão todos focados em mentir. Ling percebe que foi chamado para ajudar a limpar, mas então Anne pergunta o que ele está fazendo ali. Mais tarde, ela serve chá, e Ling comenta que ela cresceu muito. Anne explica que tudo aconteceu quando ela conseguiu recuperar seus poderes mágicos, deixando-a um pouco sem graça. Ling pergunta por que as feras estão trabalhando para ela, e ela diz que não sabe exatamente, mas parece que algo aconteceu na cidade na semana passada. Ling pergunta se envolve a Guilda Negra, e Anne confirma que sim. Algumas das feras deste lugar têm algo a ver com isso. Eles estavam se transformando em criaturas, e todos começaram a correr, gritando que era um ataque de apóstolos. Foi nesse momento que se viram cara a cara com a ameaça, sabendo que iriam morrer. O Orc perguntou o que estava acontecendo com seu irmão, dizendo para ele se acalmar. Perto dali, Theor observava tudo e comentou que é muito mais fácil para os orcs perderem o controle do que para os humanos e elfos. O único problema é que, quando isso acontece, eles perdem sua racionalidade, tornando-se apenas máquinas de destruição, e não hospedeiros parasitas. O Orc foi atacado por seu próprio irmão, e o golpe o atingiu em cheio. No entanto, quando abriu os olhos, percebeu que havia sido defendido por um panda de pelúcia. O Orc começou a gritar e a perder ainda mais o controle, mas Anne, determinada, disse que protegeria aquele lugar. Ela então convocou toda a sua coleção de pelúcias, e uma guerra estourou no meio da cidade. Embora o local tenha sido destruído, Anne conseguiu vencer a batalha. As engrenagens embutidas na criatura foram arrancadas, e ela caiu no chão, começando a se desintegrar. O Orc, vendo seu irmão destruído, começou a chorar. Anne se desculpou, dizendo que, infelizmente, não conseguiu purificar o poder do monstro. Tagor, que observava de longe, achou estranho haver alguém tão forte naquela cidade. Ele decidiu que talvez Anne fosse um bom alvo para parasitar, mas naquele momento, ela lançou um olhar afiado e explodiu a criatura instantaneamente. Ela percebeu que algo a observava. Le Pang, em uma conversa com ela, afirmou que isso confirmava o envolvimento da Guilda Negra. Anne concordou, acrescentando que a pessoa que a observava parecia estar relacionada às suas memórias perdidas. Le Pang tentou tranquilizá-la, dizendo que tudo voltaria ao normal, e que ele só estava ali para verificar como ela estava psicologicamente. Anne respondeu que, desde que ele ajudou a se recuperar, ela se manteve estável. Assim como Elizabeth, ela prometeu usar sua linhagem para contribuir para a paz do mundo. Liam sorriu e comentou que, de fato, a melhor opção era confiar essa responsabilidade a ela. Ele lamentou que Elizabeth não se importasse muito com a paz desse lugar, e, como alguém que não entende de magia, Liam sabia que não poderia ajudar muito. Anne, tremendo, perguntou o que ele quis dizer com isso. Na sua opinião, Liam era poderoso demais, e, se usasse todo o seu poder, poderia destruir o planeta inteiro, forçando-os a reconstruir tudo do zero. Ela achou que aquilo era um aviso, de que, se eles não resolvessem a situação, todos morreriam. Mas Elijah, com um sorriso, disse que, se Elizabeth aprovava Anne, então ela tinha um potencial tremendo. Anne, entendendo o peso da responsabilidade, prometeu fazer o seu melhor. Ela ainda não conseguia controlar completamente o poder que tinha recebido, mas Liam a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Ele tirou algo de suas costas e jogou uma sacola na mesa, cheia de frutas que ele havia prometido trazer. Naquele momento, Anne percebeu que Liam sempre soubera de suas limitações e trouxe raízes mágicas para ajudá-la a alcançar o que precisava. Ela agradeceu, dizendo que faria o possível para proteger a cidade. Liam então mencionou que, se ela confiasse nele, nada aconteceria com a cidade, pois ele precisava cumprir um acordo para que Elizabeth pudesse governar o mundo. Anne, confusa sobre o que aquilo significava, perguntou sobre esse acordo de Elizabeth. Liam respondeu vagamente, afirmando que o herói sagrado estava envolvido. Anne, ainda perplexa, ouviu Liam dizer que não era como ela imaginava. Ele não queria dominar o mundo ao lado de Elizabeth, mas sim garantir a paz de uma forma diferente. Hesitante, Anne perguntou qual era esse caminho, e Liam disse que contaria mais tarde. Naquele momento, ele só queria pedir conselhos sobre as forças maiores e as consoantes de cada uma delas, já que sabia que Anne havia lido muitos livros sobre o assunto. Anne admitiu que não sabia muito sobre a Guilda Negra no Reino Demoníaco, exceto que eles possuíam algumas forças principais. O Reino Anão era secundário, mas tinha uma conexão direta com a Espada Sagrada. Ela explicou que a guilda que controlava essa espada era a mais importante de todas, e qualquer um que quisesse estabelecer-se deveria ganhar sua aprovação. Liam,
pensativo, concluiu que Aristóteles, famoso por sua tecnologia e magia, seria a primeira parada. No entanto, ele avisou que talvez fosse melhor visitar primeiro o reino élfico, já que Aristóteles estava fechado no momento. Parecia que uma guilda recentemente aceita pela espada sagrada havia entrado no reino élfico e ganhado muita reputação. N comentou que esses elfos poderiam ser o pai e a filha, que precisariam passar pelo purgatório das plantas para entrar no reino. À medida que se aproximavam da maior árvore, o pai advertiu a filha de que as plantas se tornariam mais fortes, e que alguém os observava. Ele começa a girar várias bolas em todas as direções, mas diz a ela para não se preocupar, pois, há 30 anos, ele já havia passado por esse lugar. Mais uma vez, ele usa um golpe com um Ankan que destrói facilmente tudo ao redor. Eles se encontram cercados por uma planta, e ela diz para ele usar a habilidade dual, com a qual realiza um golpe sincronizado que destrói a planta instantaneamente. Ela comenta que, até onde sabia, aquela deveria ser a forma final da planta, mas o pai avisa para não subestimar a criatura. Nesse momento, algo começa a surgir da parte cortada, a cabeça da planta